Olá, meus apaixonados de plantão. Esse é o nosso podcast VHT, o Shopping Coração do Brás. Mais uma convidada super especial aqui para falar sobre gestão, empreendedorismo, enfim, uma mulher poderosa que tem uma carreira muito bacana, né? Uma carreira brilhante que ajuda muita gente por aí a se levantar e a encontrar o emprego dos sonhos. Eu estou recebendo hoje aqui a Darlene Bodac, seja muito bem-vinda. Olá, Bárbara. Prazer estar aqui contigo, falar desse tema tão importante, né? Eu sempre costumo falar que é de ordem pública, que as pessoas precisam saber se conectar com a carreira, como que ele vai fazer para se destacar no mercado de trabalho e também aquelas dicas especiais para manter um currículo sempre atualizado, atraente e se propagar nesse mundo que é tão importante, que quem não é visto não é reparado. Não é lembrado, né? Tá? Essa frase, então, é uma frase verdadeira. Então, a gente, como profissional, para a gente poder alcançar um emprego dos sonhos, alcançar um lugar que a gente quer, qual seria aí o maior segredo? Qual seria a maior dica que você poderia dar hoje, nessa era que tem tanta informação por aí? As pessoas falam muito de inteligência artificial e de dinâmicas para você se especializar, mas ninguém fala para se especializar em si mesmo, né? A autovalorização. O que é a autovalorização que às vezes o profissional precisa ter? Não é ele inventar uma coisa que ele gostaria de ser, ou até mesmo que ele achou bonitinho em alguém, mas talvez não seja a sua competência, mas sim começar a perceber no que ele se destaca no dia a dia do trabalho dele na empresa que ele está. Ou, se não estiver trabalhando, começar a fazer um recordatório para ele conectar com esse momento lá do passado, onde eu me destaquei. O que eu fazia muito bem feito na empresa? Porque às vezes o que o profissional acredita que é o feijão com arroz dele, isso aqui é normal, todo mundo faz, mas é exatamente isso que estão pedindo numa vaga e é onde o profissional fecha os olhos e não valoriza aquele ponto crucial. Uhum. Então, acho que o primeiro ponto é você se conhecer, né? Mas a gente sabe que é um pouco difícil fazer isso, né? Porque às vezes a gente tá passando por uma crise de identidade, às vezes passando por uma crise dos 40 para os 50, né? Então, tem tudo isso que eu acho que traz um pouco de desconforto pra gente, às vezes, na hora que você vai fazer uma transição, né, dentro da sua carreira. Como é que a gente se encontra, né, nesse momento aí? Esse momento de reflexão para você entrar naquele ponto de autoconhecimento, eu sempre costumo dizer que ele é um momento bem solitário. Porque a maioria das pessoas, elas querem estar misturadas em núcleos, em comunidades, em situações. Isso é importante? É, realmente, é bastante importante. Mas naquele momento do você falar eu gosto e eu não gosto, é um momento único e é um momento que necessita de reflexão. Então, para quando a gente chega nesse momento de gosto ou não gosto, até quero deixar uma dica aqui para todo mundo, que eu acho que é muito legal. Pega uma folha de papel, divide ao meio e coloca a coluna ali do gosto e do não gosto. E comece a se compreender, comece a entender. E não coloca ali o coluna do meio, talvez, porque senão você provavelmente é capaz de colocar tudo no talvez, e daí você fica no, em cima do Tá no muro. muro, né? E quem fica em cima do muro não conhece a própria verdade, não conhece aquilo que tem de melhor, não conhece, às vezes, no que você se torna tão fantástico. E perguntar para os outros também é um risco, porque daí a impressão que você tem de mim, pelo momento que você está comigo, sem profundidade. E daí, para eu ter profundidade, eu preciso me recolher e preciso perguntar para mim mesma. Uhum. É verdade, porque às vezes a gente não consegue. É bom e ruim, né? É meio perigoso esse negócio de perguntar para outra pessoa, porque às vezes a pessoa te enxerga de um jeito que você não é, né? Ou às vezes ela te enxerga do jeito que você é, mas você não consegue se identificar daquela forma, né? Então, acho que essa autoanálise, ela é fundamental, né, para o dia a dia, para você conseguir realmente ter uma experiência, você chegar mesmo, né, nessa resolução de falar: "Eu sou essa pessoa, eu gosto disso, não gosto daquilo". Acho que se a gente, por exemplo, acho que a pergunta mais difícil que eu acho que a gente recebe às vezes, né, pode ser que para uns não, outros sim,
quem é você, né? Quando a gente faz, alguém pergunta isso pra você, fala, ai, que pergunta difícil. Tem isso, né? A gente tem uma trava em, às vezes, reconhecer quem a gente é. Por que será? Totalmente. E normalmente, perceba, né? Se eu te perguntar agora quem você é, qual que vai ser, o que que veio direto na tua cabeça? Ah, eu sou uma pessoa curiosa, uma pessoa teimosa, uma pessoa, ai, que mais? Deixa eu ver. Perfeccionista, tem um pouquinho desse meu defeito, né? Mas uma pessoa que gosta muito de abraçar, de estar perto, então, mais ou menos isso. Olha só, eu fiquei assim estupefata com a tua resposta, porque você trouxe o ponto do pessoal, que é o mais legal. Porque daí você foi direto na raiz de quem sou eu. A maioria das pessoas se apresentam: Oi, eu sou fulano de tal, da empresa tal, tô não sei quanto tempo no mercado. Ah, Só que muito antes de você estar no mercado, você era a filha, a irmã, a menina do papai e da mamãe, você era a pessoa apenas. E lá pelos teus 18 anos que você começa a ser o profissional. uhum, E essa conexão que ela também traz para o autoconhecimento, a maioria das pessoas não tem essa ideia de como se apresentar. E o quanto é difícil saber o quem eu sou e do que eu gosto se eu não fizer uma análise antes e também escrever sobre mim mesmo. hum, Porque a minha amiga que sai comigo para uma festa me conhece na festa, a minha amiga confidente me conhece confidente, a minha amiga de faculdade me conhece na faculdade, a minha amiga de trabalho me conhece no trabalho. Então ela me conhece dentro de papéis. uhum, Então, eu tenho vários papéis no meu dia a dia que não me definem, eu, Darlene, sendo a pessoa antes da profissional. E isso é importante as pessoas começarem a atentar. Então, realmente, pega papel e caneta depois que você faz ali o gosto e não gosto e comece a se perguntar quem é você mas para si mesmo, antes de perguntar para qualquer pessoa externa. Porque uhum. o externo, ele vai te trazer várias respostas que talvez não é exatamente o que vai te levar para esse lugar de autoconhecimento. Me conta um pouquinho agora do teu trabalho, né? Você é gestora, né? Já ajudou muita gente aí a conseguir um emprego dos sonhos. Me fala um pouquinho mais do teu trabalho, como é que você chegou, né, a descobrir esse teu potencial dentro dessa questão de gestora, mentora, enfim. Bom, eu tenho mais de 25 anos já de experiência em gestão de pessoas e quando começou a minha vida inteira eu fui fazendo o trabalho dessas mentorias de carreira dentro das empresas, organizando os setores, os departamentos, me envolvendo com essas pessoas e muitas vezes ajudando eles, né? Principalmente quem estava querendo sair, quem estava querendo mudar de área. Mas sabe assim, quando você faz automaticamente, você não coloca na ponta do lápis, você não faz aquele balanço do que você está entregando? Aham. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que isso era frequente. E no meu último trabalho no corporativo, eu me envolvi demais com a minha equipe, até mesmo por ser uma equipe muito grande. E quanto maior a equipe, mais você tem as questões, as confusões, os conflitos, e você precisa estar atento a todos. Uhum. E após esse trabalho, eu comecei a entender que realmente eu parava o que eu estava fazendo para me conectar com as pessoas da equipe. E muitos deles falavam assim: Nossa, mas a senhora não precisa fazer esse. Por que que a senhora vem conversar com a gente? É. Porque a minha função ela vai ser inexistente se eu não tiver vocês aqui. Uhum. Se eu não tiver toda a minha equipe trabalhando junto comigo, o que que vai resolver? Do que vai adiantar eu ter um cargo, bater no peito, falar, eu sou o gestor de todo mundo, se eu não sei quem é a minha equipe, onde mora, qual que é o nome, se tem filho, se é casado, do que gosta? Então, esse envolvimento, ele realmente começou a me trazer mais fortemente essa dinâmica para eu trabalhar diretamente com a gestão de pessoas dentro da minha empresa. Que daí foi onde surgiu a ideia de montar uma empresa em desenvolvimento humano, mas com aquele foco especial, assim, de gente para gente. Aham. Porque até quando falam humanizado, né, Bárbara? Eu fico assim, em que momento a gente se desumanizou para agora a gente ser Querer humanizar, né? exatamente? E o foco na carreira é justamente por a gente vai para a faculdade, faz faculdade, aprende o técnico
daquilo que você está estudando, mas e depois, quando eu vou para o mercado de trabalho, como que eu me comporto? Será que se eu falar tudo que eu aprendi vai ser legal, vai ser arrogante? E o modulação de carreira, a mentoria de carreira, ajudar as pessoas a fazerem essa programação, a ter um currículo bem feito, Uhum. é uma conexão muito forte. Porque eu já vi várias pessoas pedindo para um estranho fazer o próprio currículo, não dando a atenção devida. E o que que um estranho sabe sobre a minha carreira profissional para ele colocar tudo isso ali no papel? Uhum. E quando eu converso com os profissionais, principalmente quem não está se recolocando no mercado, foi outra pessoa que fez o currículo. Nossa. E daí o quanto que perde? Perde em falar aquilo que fez, onde teve resultado, onde teve os sucessos, aonde a pessoa gosta de trabalhar, de se conectar, e isso vai refletir diretamente no LinkedIn e também na entrevista. Hum. Porque imagina, você vai para uma prova de uma faculdade que não é a sua, sem Aham. nunca ter pegado um livro, o que que você vai falar? O que que você vai escrever? Como que você vai se expressar? E daí falta o autoconhecimento que vai refletir no autogerenciamento da carreira. Tá. Agora, uma dúvida que eu tenho sobre a questão do LinkedIn, que talvez possa ser de algumas pessoas que estão aqui. Todo mundo que trabalha, todas as profissões, você tem que estar no LinkedIn também? Ou não? Porque às vezes parece que funciona só para algumas profissões. O ideal é que todos estejam no LinkedIn. Eu Tá. vou te explicar por quê. O LinkedIn ele se tornou uma plataforma de milhões de acessos, milhões de usuários. Então, e a maioria dos recrutadores hoje, pela questão organizacional, estão indo buscar diretamente no LinkedIn. E o LinkedIn ele tem uma capacidade de filtros muito interessante. Ele é bem Específico assim? robusto, exatamente. Então, ele traz toda essa capacidade. E a utilização, o saber utilizar o LinkedIn, colocar as informações lá dentro, é o que faz muitas pessoas serem conectadas, serem achadas, que é o que nós chamamos de palavras-chave. Hum. E as pessoas que não estão sendo achadas no LinkedIn, normalmente ela vai lá, coloca o nome, né? Suponhamos, você vai lá, coloca Bárbara Amorim no teu nome e embaixo do teu nome, que seria o teu título, que você deveria colocar a tua função, jornalista, repórter, taraná, todas as coisas. Algumas pessoas chegam a colocar ali, em busca de novas oportunidades, em busca de emprego, desempregado. Hum. Só que o recrutador não vai escrever lá que ele está buscando um desempregado. Ele vai escrever que ele está buscando um jornalista, um repórter, entende? E mesmo colocando desempregado, mas está desempregado em quê? Né? Então, precisa ter esse ponto de atenção e se colocar no lugar de quem está buscando uma pessoa para a sua área. Qual Uhum. que é a sua área de verdade? E quando eu falo de área, não é o cargo, que algumas pessoas colocam lá que são analistas. Mas é analista de Hum. quê? Gerente de quê? Coordenador de quê? É coordenador comercial? Então coloca lá comercial. Qual que é a área da comercial que é tão grande? Pós-vendas, vendas, cuida de carteiras. Precisa ser mais específico. E quanto mais específico é dentro do LinkedIn, porque tem vários campos ali para serem preenchidos, melhor vai ser a sua pontuação e a sua colocação. E também, né, Bárbara, as pessoas amam ficar nas redes sociais e vai visitar o LinkedIn uma vez a cada mês. Então, Uhum. se alguém está procurando um profissional naquela área, depois de 20 dias já não tem mais o interesse, provavelmente já contratou, e daí acaba perdendo a função, acaba perdendo a razão de ser. Entendi. E como é que a gente faz um currículo hoje em dia? Porque mudou tanto, né? A tecnologia trouxe tanta coisa pra gente que eu acho que a gente não sabe mais fazer o simples, que a gente acha que tem que às vezes florear tanto. Eu mesmo acho que se eu for fazer um currículo hoje, na verdade, assim, né? Na minha área a gente não faz mais currículo, né? A gente faz portfólio. Então é um pouco diferente. O currículo de um apresentador, de um repórter, enfim, é totalmente diferente hoje, gente. Tem que ter foto, tem que ter vídeo, então é um outro tipo de currículo. Mas para quem quer ingressar, por exemplo, na área de vendas, ser contratado como um assistente, enfim, como que seria um currículo hoje? Como é que faz um currículo hoje?
Foi legal você ter falado do portfólio, porque, por exemplo, na tua área tem a questão do portfólio. Então, você deve ter um arquivo, você deve ter até mesmo sei lá, um site ali, alguma coisa assim, aonde está o teu portfólio. E no Uhum. LinkedIn você tem também como colocar o teu portfólio. Ah, Os engenheiros, arquitetos também precisam dessa apresentação e o LinkedIn absorve também essa informação. Bom, quando você vai começar a fazer o currículo, o ideal volta novamente lá para aquele ponto zero de estar sozinho, conectado consigo. E relembrar tudo que você fez na última empresa, principalmente a última empresa. tá. E começar a fazer essa listagem. Ah, mas como é que eu vou escrever? Começa do básico escrevendo se você faz relatórios, em qual sistema você faz relatórios, quais são o tipo de relatórios que você faz, para depois que você faz todo esse rascunho, você ter uma informação para começar a fazer a formatação. Hum. Muitas das pessoas querem já começar formatando a informação, só que não dá certo. Do mesmo jeito que, às vezes, quando você vai querer fazer um projeto e você chama várias pessoas para te ajudar, dá um pitaco aqui, outro dá um pitaco ali, e você junta, que é a chuva de ideias, o brainstorming, né? É. Você faz esse brainstorming sozinho, para daí depois você começar a fazer a formatação, começar a delinear um pouco mais, lapidar essa informação, para que daí ele vire ali criação e elaboração de relatórios que depois serão entregues para a diretoria no sistema tal, coisas assim para realmente mostrar a dinâmica que você sabe realmente do que você está falando. Uhum. Então esse seria um jeito de começar do zero esse currículo. E hoje também tem bastante aplicativos que até você tem os modelinhos ali já meio que prontos, né? Você meio que faz, você preenche ali também. Então é uma boa também opção para quem tá com medo de fazer errado, né? Usar ali, né? Pode usar? O que que você acha? Os modelinhos já prontos. Eu não indico. Não? Não indico por quê? Primeiro ponto, daí esse ponto é marcante, daí as pessoas realmente vão entender. É. O robô não lê. Quem é o robô? Quando o recrutador coloca lá no filtro o que ele está buscando, esses currículos de aplicativo, ele tem um sistema ali de código que daí ele não dá a palavra-chave e ele não Ah, faz essa leitura. Então, o primeiro ponto para realmente entenderem o porquê que é negativo. tá. Segundo ponto negativo, o espaço dele é limitado. O que você consegue fazer numa folha, num Word, sem propaganda, né? Mas é o nosso Sem sistema problema. Aham. de, De comunicação de maior, assim, de digitação. digitação. O que você consegue colocar numa página A4 no Word é muito mais informação do que nesses de aplicativo, onde ele tem vários quadros e você quase não consegue escrever ali o que realmente você faz. Mas, então, tem essa limitação que é muito grande. E um ponto que eu acho que ele não é interessante de colocar no currículo, e muitas pessoas acabam perdendo espaço nisso, é colocando ali, escrevendo meio que uma cartinha. Ah, o meu objetivo é contribuir para crescer nessa empresa. Gente, a empresa já existe. A empresa já tá grande. Claro que ela quer crescer no mercado, Sim. mas independente. Então perde espaço, entende? De colocar ali a própria experiência profissional, que é o que realmente a empresa quer. Sim, com certeza. Então, outra coisa também de não colocar no currículo é, por exemplo, no que você é bom? Ah, eu sou bom em comunicação, eu sou bom em liderança, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Fica colocando só esses tópicos e depois no dia a dia a pessoa não tem nada disso. Ou deixa para contar isso na entrevista. Hum. Porque conforme for o seu roteiro de entrevista, você conta isso muito bem, de um jeito mais interessante, mais envolvente, e o recrutador fica assim: uau, realmente, pela narrativa, é um bom líder. Pela narrativa, Uhum. comunica bem. Porque Entendi. se o recrutador chegar aqui e falar: Bárbara, você comunica bem? Sim, Acabou, né? Ele vai olhar e vai falar: "Não, não comunica". exatamente. Aham. Então tem esses, né, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que você vai, sentar ali e fazer a tua entrevista. Agora, hoje em dia, a gente vê que tem muitas entrevistas que as pessoas estão fazendo online. Você como, né, recrutadora, ai meu Deus, como também mentora, enfim, né, já trabalha muito tempo nessa área, você acha que isso é um pouco complicado, assim? Você acha que as pessoas conseguem mascarar um pouco mais quando é no online?
Bárbara, de verdade, eu já fiz muitas entrevistas no online, principalmente na época de pandemia, as pessoas não conseguem mascarar. É. Exatamente, porque a gente tem um sistema ali de pergunta de confirmação, então você faz a pergunta, depois você modifica ela um pouquinho, e quando você faz essa pergunta um pouquinho modificada, a gente acaba pegando o candidato no. Então, Ah. muitas. E a resposta vem diferenciada, ela vem de modificada de alguma forma. Porque a conexão a pessoa acaba fazendo de um jeito diferente. E o comportamento, conforme também você vai explorando e você vai especulando mais e vai tornando assim mais miudinho, a pessoa acaba entregando os comportamentos sim. Olha. Exatamente. Às vezes, relacionamento interpessoal ou até mesmo alguma dinâmica de comunicação. Dá para perceber também quando a pessoa está nervosa só por fazer muito tempo que não está numa entrevista de emprego. Então, várias percepções a gente vai tendo sim numa entrevista, até mesmo no online. Bom, interessante. Então, ó, para você que está aí buscando uma oportunidade, vai fazer uma entrevista, se prepare, porque dá para perceber. Não dá para usar o online como uma desculpa, não. Você vai conseguir ser identificado, porque geralmente quem faz as entrevistas já está acostumado, né? A pessoa já sabe ali, já tem o feeling, um olhar que a pessoa dá, um jeito que a boca mexe, o jeito que a mão gesticula, tem tudo isso, né? Agora, o que não fazer numa entrevista? Quais seriam aí os 3 pontos que você daria como dica para não fazer numa entrevista? As respostas de sim e não, elas são matadoras no sentido de realmente matar a entrevista. Ah, as respostas também, sabe quando a pessoa começa a ficar irritada? Como eu já disse para você, Ah, por conta, às vezes, que percebe uma pergunta de confirmação, ou até mesmo uma pergunta que já foi feita no início, e ela entra na repetição, ou ela entra em algum contexto. O, a pessoa, o candidato, ele percebe e ele já fala, como eu falei para você, aí já começa a dar uma conotação de irritabilidade. tá. E uma das coisas que as pessoas fecham os olhos é o não treinar. Então, não vá para uma entrevista sem treinar antes, sem conhecer um pouquinho da empresa. Entra lá na internet, o momento que você está ali numa rede social só rodando tela, vai pesquisar a empresa que você vai fazer uma entrevista, porque o recrutador às vezes pergunta: Ah, o que você É. acha da nossa empresa? O que mais te chamou a atenção aqui na Se nossa empresa? perguntar, então, a missão, valor, a metade não vai saber, né. Qual que é a missão? Qual que são os valores da nossa empresa? A visão. Hã? Quê? Tem isso? Nem Que é sabia. isso? Não é? É uma Exatamente. boa para colocar e os recrutadores colocar aí como uma pergunta para você fazer na tua entrevista, Exatamente. né. Até mesmo que tenha uma colinha e fala: "Ah, eu fiz uma colinha aqui", porque não dá para decorar, né. Tudo, é. Mas: "Olha, eu fiz uma colinha aqui do que é a missão e a visão, os valores da empresa", ou falar assim: "Ah, eu vi que os valores da empresa são tais e eu percebo que eu tenho uma correlação com esses valores, acho interessante". Pegar, tipo, umas palavras-chaves ali, você aí Exatamente. já ganha o cara, fala: "Poxa, olha, ele lá foi, Pesquisou. olhou, pesquisou, sabe do que tá falando". Então já traz um valor maior pra entrevista, E né. perguntar também, né, Bárbara? Imagina, você vai para entrevista, você vai galgar um emprego, território num outro lugar e você não se interessar, não É. perguntar como é que são as lideranças, não perguntar como é que são os benefícios, como que a empresa enxerga os seus colaboradores. É Uhum. importante perguntar também. Até porque, né, não é só a empresa que está contratando. Você, como uma pessoa que está entrando na empresa, você também tem que ver se aquela empresa, você se identifica com ela. Porque aí você vai entrar numa empresa que você não tem nada a ver com você, vai passar um mês, você já vai estar de saco cheio daquela empresa, você não vai querer mais, já não entrega mais nada, né? Então tem que ser também, acho que um lugar que você gostaria de estar, né? Que eu acho que isso é um erro muito grande. A pessoa vai muitas vezes só pela grana, só pelo dinheiro, e acaba trazendo prejuízo para a empresa e para ela também, Exato, porque ela não não vai é? ficar muito tempo. E isso Uhum. aí é um desgaste muito grande, até mesmo por aprendizado de cultura. E eu sempre costumo falar assim nos processos, né? Quando a gente começa a fazer a investigação, Darlene, estou procurando qualquer coisa. Ok, você está procurando qualquer coisa que daqui 3 meses essa coisa não vai mais te satisfazer
e depois de 3 meses você vai querer outra coisa e você passa a sua vida pulando de coisa em coisa e não se acha. Ah, mas como é que eu faço? Vamos organizar o seu currículo, seu LinkedIn, a sua história profissional, para você começar a escolher as empresas que você quer trabalhar. Ser intencional. Quando Hum. você é intencional nessa busca e você tem várias empresas, uma delas vai dar certo. E o escolher é legal. Porque imagine, você tem um relacionamento e você não escolhe a pessoa que você vai se relacionar? Não é? O seu pai foi ali, escolheu e falou: ó, fecha o olho, tá aqui o Zezinho, vai ser seu namorado a partir de hoje. Não é assim, né? Por que que no relacionamento as pessoas escolhem e na vida profissional elas querem ser escolhidas? Boa, anotem isso. É frase para corte, frase para corte, essa daí. Exatamente. Então, escolham a vida profissional do mesmo jeito que vocês escolhem um relacionamento. Perfeito. Quais são aí as maiores dificuldades que hoje você encontra dentro da tua profissão, para poder, né, se manter atualizada? Você tem aí uma experiência de mais de 20 anos, mas como é que é? Porque vai mudando, tudo vai mudando, né? Então, a tecnologia, as pessoas, os comportamentos. Então, quais são os maiores desafios que você encontra hoje na tua carreira? Hoje tem a questão da inteligência artificial, que ela chegou com tudo e a pessoa tá morrendo, o pessoal tá morrendo de medo, mas eu sempre falo, toda máquina precisa de um ser humano. Então a gente precisa aprender a mexer na máquina. A gente precisa aprender a descobrir como é que funciona todo esse sistema de inteligência artificial para a gente pegar o mesmo barco e continuar navegando juntos. E outra situação que eu acredito que precisa muito ser melhorada e é um desafio grande é a questão da comunicação, do comunicar, o se preparar. A gente precisa se preparar. Se você vai fazer um exame, você tem que se preparar antes. Se você vai fazer uma prova para faculdade, você tem que se preparar antes. Se você vai fazer uma festa, você tem que se preparar antes. Se você vai comprar um apartamento, você tem que se preparar antes. Então esse preparo, ele é um planejamento. E eu preciso ter um planejamento na minha vida. Eu preciso saber onde eu estive, onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque isso vai te trazer muito base, vai te trazer mais conteúdo, vai te trazer mais certezas e você não precisa ficar com medo das coisas que vão acontecendo, porque isso já te coloca também numa dinâmica de descoberta. Como você falou no começo, né? Sou curiosa. Aham. Então, a pessoa que ela é curiosa, ela já ganha um passo a mais, né? Porque qualquer Uhum. coisinha que você vê brilhando, você vai Já lá fala: o querer. que é isso? Deixa eu "Ah, ver ali". ó, que legal, como é que É. faz? Ó, já aprendi a mexer nesses botões aqui, já sei como é que Aham. funciona. Então, a preparação, ela é importante. Então, eu tô aqui hoje com você, a tua preparação tá aí feita. Uhum. Você fez uma preparação. Eu também fiz uma preparação antes para poder conversar com você. Porque também, por mais que nós somos detentores do conhecimento, a gente precisa organizar as ideias, porque tem milhões de ideias na cabeça da gente. Tem milhões de situações na cabeça da gente acontecendo. Igual mãe de três. Ela precisa saber cada um dos três o que que Faz. gosta. Aham. O horário que cada um faz, né, então Isso. a organização é muito É isso. importante É o para a desafio de gente ter hoje. uma vida mais, pelo menos, equilibrada, assim? Sim. Organização e planejamento. E a gente sempre tem que ter. Às vezes as pessoas falam, mas é muito difícil eu poder me organizar. Mas o que que é mais difícil? Você está no meio do caos, com um monte de situações acontecendo, ou você ter uma organização, ter uma agenda, ter um passo a passo? Uhum. Principalmente nós mulheres, nós temos muitos papéis. E eu percebo que nós mulheres, nós queremos dar conta de tudo sozinha, sem pedir ajuda. É. E a gente às vezes perde de pedir ajuda para um filho enquanto está fazendo a janta. No momento que você está fazendo a janta, teu filho lava a louça, vocês conversam do dia. Vocês fazem uma troca. Ai, Darlene, mas não lava a louça direito. Fecha o olho. O que que é mais importante nesse momento? Uma Uhum. ajuda, mais ou menos, ou tudo para você fazer? E também o momento da conexão. Sim. O jantar fica mais gostoso, o jantar fica mais comunicativo, evita-se brigas, evitam situações de desgaste, porque o não conhecer também
traz muitas dúvidas. Hum. E quando eu falo o não conhecer tanto de mim quanto do outro, eu não sou curiosa. Porque se eu não conheço de mim mesmo, como é que eu vou falar que eu sou curiosa lá fora? Uhum. Então, tudo começa aqui, né? Tudo começa É aqui. da gente pra fora, né? É da gente para os filhos, é da gente para o marido, é da gente para o trabalho, enfim, são todas essas questões. Me fala um pouquinho dos seus projetos, né? O que que você tem feito agora? Tem alguma mentoria, alguma coisa especial que você está promovendo? Me fala um pouquinho desses seus projetos. Eu tenho a mentoria de carreira individual, que é o atendimento que eu faço sozinha com o cliente para realmente conectar ele com a vida profissional e a gente fazer todo o desenvolvimento e entender qual que é o passado, o presente e o plano que ele está querendo, que a gente vai traçar para o futuro. Eu faço treinamentos nas empresas de liderança e também a liderança feminina, que é um tema super importante, que a gente precisa tratar disso. Verdade. E para esse ano ainda estarei fazendo o lançamento da minha mentoria em grupo, para poder atender mais pessoas afins num mesmo momento e fazer também a promoção do networking, que é importante para as pessoas, que é normalmente aonde elas também esquecem de conectar e manter. Porque o networking, ele também é uma passagem de um emprego para o outro, ele é uma oportunidade de você falar assim: olha, tá precisando de uma pessoa aqui para fazer entrevista. Ah, você lembra da Bárbara? Pois é, a Bárbara, vamos chamar ela. Porque você está conectando com as pessoas, você tem que estar em Verdade. evidência. Uhum. Então, quem é visto é lembrado, Aham. estejam sempre nesse movimento. Não vá também só se conectar com a pessoa quando precisa, né, Bárbara? É É, é chato. chato. E será que a pessoa vai te dar atenção? Será que ela realmente vai querer fazer algo? E Uhum. manter o banco de favores aberto. Do mesmo jeito que eu faço algo para você, você faz algo para mim, a gente faz para outra pessoa faz para outra pessoa, eu faço para outra pessoa e assim a gente mantém um ciclo virtuoso. Uhum. E esse ciclo virtuoso, ele é importante para nós seres humanos. Muito Uma importante. coisa que eu sempre fui muito dessa, né? A gente faz um favor pra mim, faço um favor pra você. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ficar meio revoltada, porque eu fazia o favor para as pessoas não faziam quando era a minha vez, né, de Uhum. receber. Mas aí, uma vez eu estava pensando, e aí, acredito que foi Deus, né, que falou pra mim duas coisas, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente tá fazendo bem pro próximo, esse bem vai voltar pra gente, de alguma forma, né? E quem vai dever o favor não vai ser você, né? Exatamente. Vai ser o outro que vai dever o favor pra você. Então, isso foi uma coisa que me aliviou, porque às vezes a pessoa fala, ah, tá, né? Mas eu sou sempre o, né? Só sou eu que faço, sou eu que faço. Mas então, né? Veio isso aqui na minha cabeça, vou dividir com vocês, porque às vezes dá uma frustração também, de só você fazer aquilo e na hora que você precisa da pessoa, você acaba, né, não podendo contar. Então, nesse mercado, o mercado profissional em qualquer área que seja, ele é uma batalha todo dia. Como se manter motivado? Eu queria que você deixasse aqui uma palavra final pra gente. Como se manter motivado em meio a essa grande selva de batalha de profissionais que a gente tem hoje e não perder, a vontade de sonhar? Que bonito isso, né? Perder a vontade de sonhar, ter essa motivação. Eu sempre digo que a gente precisa ter o planejamento, que ele é o início do sonho. Primeiro o sonho, depois você começa a filtrar para criar um objetivo. Então esse planejamento, ele é importante porque ele te traz disciplina. A pessoa que ela quer se manter motivada é muito perigoso, porque é a mesma coisa eu falar eu quero me manter feliz. E eu preciso de todos os momentos para me movimentar. Até quando a gente está com raiva, você já viu quanta coisa você faz quando você está com raiva? Você parece um tratorzinho. É Você verdade. faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, porque a raiva, ela é motivadora. Mas se eu ficar todos os dias com raiva, vai ser pesado. Se eu ficar Uhum. todos os dias felizes, fica muito Alice no País das Maravilhas. Então tenha um plano, coloque prazos nos seus planos, porque a data ela também é um modelo motivador. E ela traz gatilhos para você também. Opa, tá chegando, só falta 30 dias, eu preciso chegar nesse lugar. Porque aí vem um ponto, Bárbara. Por que que as empresas, elas colocam metas para as pessoas baterem metas mensais
Por que que a gente não coloca metas pra gente mesmo? Não é mesmo? Verdade. Esse seria o ponto importante, a disciplina. E a motivação é eu acordar todo dia porque eu tenho que fazer, porque eu quero chegar naquele lugar e eu tenho um sonho, eu me visualizo naquele lugar. Eu quero estar, sei lá, nas minhas férias, eu quero estar naquele carro, eu quero estar naquele apartamento, eu quero estar naquela empresa, eu quero estar no podcast com a Bárbara. Então, isso é a motivação do dia. Uhum. Mas, primeiro, a disciplina, porque não adianta você ficar sentado. Ah, eu preciso que você venha aqui hoje me motivar. Mas eu fico sentada esperando as coisas acontecerem. Uhum. Não vai funcionar. Então, sempre tenha o foco na disciplina. Disciplina. Então, essa é a Disciplina. palavra de hoje para você guardar aí no teu coração. Passa pra gente suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar um pouquinho mais do seu trabalho. Foi muito bom falar com você e a gente já vai marcar o próximo, hein? Sensacional. Já vou escolher a roupa de vir. Então tá bom, combinado. O meu Instagram é o @darlenbodak. O meu WhatsApp é o 11 98784 1269. E também no LinkedIn pode me encontrar pelo meu nome como Darlene Bodak. E que sempre num tempo mais curto eu busco responder todas as pessoas com dúvidas. Vou abrir caixinha também de perguntas pro podcast para poder responder melhor as pessoas, tirar as dúvidas que Legal. vão surgindo ao longo da nossa conversa. É porque sempre surge, né? Quando o pessoal vai assistindo aqui, deve surgir muita coisa acontecendo. Então, deixa o seu comentário aí pra gente, coloca o que você tá achando do nosso podcast e fica coladinho com a gente. Quer mandar beijo pra alguém? Eu vou fazer o básico, né? Dar um beijo para minha mãe, para o meu pai que está lá no céu junto com Deus. E agradecer a você, né, Bárbara, por ter me convidado, por estar aqui, por a gente fazer esse papel tão especial que faz parte do banco de favores, como eu falei. Então, se quem estiver escutando não está realmente precisando dessas dicas agora, mas passa para outra pessoa. Pode ser que tenha um vizinho, pode ser que tenha um parente que está precisando do que a gente está falando aqui. Então, distribui, dissemina a informação que ela é importante. Muito bom. Olha, um beijo para os nossos apaixonados de plantão. Ó, até o nosso próximo podcast. Até já já. Tchau!